Eu mudei completamente a minha vida por conta disso e vou falar pra vocês as coisas que me ajudaram a passar por cima disso, que eu fiz pra conseguir passar por cima disso. Então, espero que ajude vocês. Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, é o primeiro vídeo de 2025, eu resolvi trazer um assunto que pra mim é muito importante. Eu já comentei com vocês assim por cima, mas eu quero trazer mais a fundo e também ajudar quem esteja passando por uma situação parecida ou tem medo de passar por essa situação que é muito chata, muito ruim, muito desafiadora, mas é possível passar por ela, ainda mais se você estiver começando a empreender agora, pense em começar o seu negócio. Então, vamos ao vídeo. Eu mudei completamente a minha vida por conta disso e vou falar pra vocês as coisas que me ajudaram a passar por cima disso e o que eu fiz pra conseguir passar por cima disso. Então, espero que ajude vocês. Empresa, pra quem não sabe, eu vendo online e eu comecei já tem mais de 3 anos, acho que deve ter uns mais de 4 anos, mas na minha cabeça é 3 anos ainda. E eu comecei quando eu era bem novinha, eu acho que eu tinha 22 anos. Enfim, foi em 2019 que eu abri o meu CNPJ. E naquela época, vender online, já tinha algumas pessoas que falavam sobre, só que era uma coisa muito... tava começando ainda assim, já as pessoas a quererem fazer venda, porque foi antes da pandemia, então não tinha aquela coisa assim com as pessoas comprarem online, mas já tava crescendo, né? E naquela época eu decidi trabalhar online porque eu estava entregando currículo e eu não tinha nenhum lugar que aceitasse meu currículo, porque afinal eu só tinha o ensino médio, não tinha faculdade, não entrei pra faculdade porque eu não tinha dinheiro, e acho que na verdade eu não tinha nenhum curso que me interessasse assim muito. O que tinha, que era arquitetura, que eu tinha vontade de fazer, só que eu não tinha dinheiro, né, pra fazer, então, porque é um curso muito caro, e era o único curso assim que eu queria fazer, mas não deu certo. E eu já tinha tido um emprego, jovem aprendiz, num hospital, só que eu ganhava um valor bem pouco, né, mas naquela época eu morava com minha mãe ainda, então era um valor ok. Depois disso eu fiquei um período entregando currículo e eu lembro que tava assim bem difícil, já era bem difícil de arrumar um emprego, assim, não sei como é que tá agora a CLT, mas os únicos empregos que aparecia era meio que bico, que as pessoas falam, né? De trabalhar no salão. Mas eu ia fazer entrevista e meio que não dava certo. Mas eu continuava entregando currículo. Aí eu fiquei um tempo assim. E depois eu tive a ideia de começar o meu negócio, né? De vender online. Eu não pensava assim, eu vou empreender. Pra mim era vender online, né? E aí eu lembro que foi uma coisa que eu comecei assim a pesquisar muito, procurar vídeo no YouTube, olhava vários canais assim, enfim, e aí eu fui começando a fazer lá a minha conta no Mercado Livre, né, porque ele era o lugar assim que as pessoas mais vendiam, então era um marketplace bem assim, que já tinha um nome, né, então o Mercado Livre foi por onde eu comecei. E aí eu comecei com maquiagem, vendi sapato, tentei vender roupa, já vi que não dava certo pra mim. Aí depois foi pro nicho que eu estou agora, e eu lembro que tinha pessoas que nessa jornada, né, de vender online, tinha pessoas próximas que eram amigos e que também estavam nesse processo de vender online, assim, de começar a vender online. E aí a gente compartilhava muitas ideias, compartilhava produto, até mesmo fornecedor. Era como se fosse assim basicamente uma sociedade sem estar junto. Então cada um tinha sua conta, cada um tinha ali sua rotina, mas a gente compartilhava muita ideia, muita coisa, e eu fui conhecendo várias pessoas assim.
Então, era muito bom, sabe? Tinha algumas pessoas que existiram no meio do caminho e outras continuaram. E aí eu lembro que as coisas foram fluindo na pandemia. Na pandemia eu comecei a vender muito. Eu lembro que eu tinha 40 pedidos por dia. Então, eu tinha muita entrega. E nessa época eu achei um trabalho home office. Então, eu tinha que me dividir. E era um trabalho de atendimento saque, sabe? Então, eu tinha que ficar dividindo entre home office e embalar os pedidos. Então, no horário de almoço, ia lá, pegava ônibus, ia nos correios. E eu lembro que era uma fila, assim, imensa. Eu ficava 1 hora para poder despachar lá os pedidos. E depois andava um caminho a pé, pegava ônibus e voltava para casa. E aí eu comia na frente do computador atendendo os clientes lá do home office. Aí foi durante alguns meses. Depois eu vi que eu conseguia, assim, um dinheiro bom, que era bem mais do que esse home office, né? E eu já tava de saco cheio, porque quem atende saque sabe como que é, né? Então, eu quis dedicar também na minha empresa. Aí comecei a me dedicar lá na minha empresa mais, e as coisas foram fluindo mais, eu fui conseguindo ter dinheiro pra fazer as coisas que eu queria, comprar roupa, fazer cabelo, fazer unha, enfim, fui começando a ter o meu dinheiro. E aí nisso, eu fui começar a vender também na Shopee. Foi quando a Shopee saiu, né, depois de 2 anos, ela lançou. Fui começar a vender nela. Vendi já no AliExpress, uma vez acho que foi no AliExpress. Acho que foi. Ele liberou o cadastro, enfim, todo lugar eu tava me cadastrando. Magalu, tava lá. E nem sabendo mexer direito. E aí depois disso as coisas foram fluindo. Eu comecei a morar sozinha. Só que morar sozinha, sim. Eu ainda não tava morando sozinha 100%. Tinha pessoas da minha família que moravam comigo. Só que nessa época eu já sustentava a casa. Então já pagava aluguel, comida. Já tava ali pagando tudo. E já conseguia manter a minha casa só com o dinheiro das vendas online. E eu já tava, assim, super realizada. Então, tudo que eu queria, assim. Então, eu troquei móveis da minha casa. Tipo, o meu sofá, eu comprei um sofá novo. Que eu tinha um sonho de comprar um sofá. Esse era o meu sonho. E aí, eu comprei um sofá. Enfim, aí comprei o meu primeiro celular. Meu primeiro celular, eu comprei um iPhone XR, né? Novinho na caixa. E ali foi coisas que eu até imaginava, coisas assim, boba, né? Se você para pra pensar, um celular, um sofá. Mas coisas que eu queria ter. Enfim, aí foi nessa época que eu decidi, assim, morar sozinha 100%. Que foi quando começou, né? a saga ali que eu vou falar pra vocês agora. E aí, teve um tempo que eu decidi morar sozinha 100%, que foi quando eu fui pra São Paulo, capital. Não moro na capital, moro perto, hoje em dia. Mas decidi ir pra capital, e aí foi quando tudo começou a desmoronar. Porque São Paulo em si já é um local caro, mas não era porque era um local assim, nossa, muito bom. Era uma região ok, nada demais. E eu morava assim, eu não tinha nem sala, sabe? Era um apartamento mais bonitinho do que eu tinha antes, mas era bem menor. E que foi quando eu comecei a gravar aqui pra vocês, né? Então, era muito pequeno e o aluguel já era bem caro lá. E aí foi quando as coisas começaram a desmoronar, que eu vendia no Mercado Livre, então a minha principal atenção, minha principal renda vinha dele. Eu vendia presencial, né, que eu falo presencial, assim, quando as pessoas podem retirar ou comprar diretamente comigo, mas não era o mesmo valor que eu vendia no Mercado Livre, nem de longe. E nos outros lugares eu não dava atenção, então assim, na Shopee, tanto que depois de um tempo eu parei de vender na Shopee porque eu não dava atenção, não fazia anúncio lá. Então, basicamente a conta ela vai morrendo, né?
Aí nessa época aconteceu algumas coisas com a minha conta do Mercado Livre. E assim, e era a coisa que eu tinha mais medo de acontecer. Parece que quando você tem medo de alguma coisa, a coisa acontece, né? Então, assim, eu tinha muito medo, porque eu tinha um grupo no Facebook de vários vendedores do Mercado Livre, né? Então, de vários segmentos, assim, diferentes. E aí, vira e mexe aparecia lá: ah, minha conta do Mercado Livre foi suspensa, meu dinheiro foi bloqueado. E isso pode acontecer tendo algum motivo que realmente é aquilo lá, ou não. Sim, claro que eles falam o motivo deles, mas às vezes não era realmente aquilo, sabe? Enfim, não sei se era de repente o robô que, enfim, acontecia isso, né? E por engano, só que muitas dessas pessoas, elas só conseguiam a conta, e muitas vezes a conta com o dinheiro lá parado, quando elas entravam com uma ação com o advogado. Isso levava um tempo, não era assim rápido. Então eu pensava, tá, nossa, isso aconteceu comigo. E dito e feito, aconteceu. Eu não precisei entrar com advogado, só que aconteceu assim. Eles derrubaram anúncios, né? Eles derrubaram assim. A conta que eu digo foram os meus anúncios, mas teve pessoas próximas de mim que eles derrubaram a conta. Então a pessoa só conseguiu com uma ação de advogado depois de 1 ano. Então, essas coisas podem acontecer para quem vende online, infelizmente. Ainda mais se você vende num local que não é seu, né? Marketplace, as regras são deles. Então, foi isso que aconteceu comigo. Aí nessa época eu fiquei muito mal, né? Porque afinal eu tinha já minhas contas para pagar. Então, quando você mora sozinho e você não tem pra onde voltar, parece que a coisa fica pior. Porque você fica pensando no que você pode fazer para conseguir se manter e fazer voltar a dar certo. E parece que você fica nesse pensamento, nesse sentimento, e as coisas elas não fluem. E era o que acontecia. Eu me sentia numa roda assim de rato. Parecia que nada dava certo. Eu lembro que eu pensei também, até, tipo, tinha chegado a fazer algumas entrevistas, né, online de CLT na época. Tentei até vender açaí, gente. Eu tentei vender tanta coisa. E vender várias coisas, assim, porque eu realmente já tava desesperada, sabe? Aí tá, nessa época eu fiquei assim durante um tempo, eu fiquei muito, muito mal. E eu sou daquela pessoa que quando eu tô meio assim, eu não gosto de contar pra ninguém, sabe? Eu gosto de ficar, eu mesma vou resolver sozinha. Então, e realmente eu não tinha assim quem pudesse me ajudar realmente, sabe? Porque um empreendimento que por algum motivo deu errado. Então só você, né, sabe fazer ali outra coisa dar certo ou ali reviver aquele negócio. E aí foi durante esse tempo que eu fiquei ruim, mas eu decidi cuidar de mim, porque a situação tava caótica. E aí eu comecei a cuidar de mim, da minha alimentação, fazer exercício, coisa que eu odiava fazer, mas eu vi que precisava, assim, mudar de alguma forma. Então, assim, eu comecei a mudar, cortei muitos gastos de iFood, uma coisa que eu gosto de fazer é, tipo, fazer unha, assim, na manicure. Eu já não fazia mais, eu cortei tudo. Então, coisas que eu poderia negociar também, eu fiz, tipo, baixar o plano do celular, economizar luz, água, tudo eu comecei a tentar economizar. E aí foi quando eu vi que tinha saída, né? A minha conta, eu ainda continuei com ela, ainda tenho ela. E eu lembro que quando eu vi produtos que estavam vendendo muito, tipo aquele robô astronauta que tava vendendo, eu cheguei a vender. Aquele Carmete Fino, eu cheguei a vender. Que é um gloss labial que tá todo mundo falando. Então, quando eu vi que tinha oportunidade, eu vendia. Eu ia atrás, só que não vendia da mesma forma que era antes, né? Que era a principal renda. Até porque, assim, o valor e comprar em produto, enfim. Então, tinha essas questões também. Mas eu nunca, tipo, falei, eu vou desistir, sabe? Então, de alguma forma, eu tava lá tentando. Eu aprendi que realmente a gestão financeira do seu negócio, eu, assim, não tinha um dinheiro guardado, porque pra mim a conta ia voltar, né? Isso daí vai passar rápido. Então, eu não pensei que fosse ser dessa forma. Então, o dinheiro que eu tinha de caixa e tudo mais, eu gastei na mudança, né? Porque a mudança era muito cara.
E aí depois eu me mudei de novo, então assim, gastei todas essas economias em me mudar. E aí, porque depois disso, depois de um mês, acho que foi, 2, já aconteceu isso com a minha conta. Então, assim, eu não tinha noção realmente. E a questão também de ter produto parado, eu tinha um estoque muito grande, eu tinha vários produtos, uma estante lotada. Então, outra coisa também é você ter um estoque que seja mais estratégico, né? Que seja mais inteligente. Hoje em dia, o meu estoque é uma prateleira e só. E eu compro bem pouca quantidade, assim. Hoje em dia, eu só compro a quantidade que eu sei que vai vender. E não extrapolo muito, assim, sabe? Porque eu sei que aquela quantidade é ok, então eu vou conseguir aquele valor de volta. A coisa também foi economizar, né? Que me ajudou muito. Então, em coisas pequenas, eu consegui economizar, que foi pra mim, assim, muito bom. E até, assim, hoje em dia eu já voltei a faço minhas unhas, né? Que eu acho que é importante pra mim. Só que na época não tinha, assim, mais condição, né, de eu estar fazendo. E eu voltei, só que até hoje tem coisas que eu penso, não sei se isso vai compensar. Então, assim, até coisas no mercado, sabe? Eu acho que você tem que ter uma mentalidade de pequenas mudanças, porque no todo isso vai ser muito importante ali para você conseguir se reerguer novamente. Então, acho que é isso. Esses foram os aprendizados que eu tive. E o mais importante é de que você não depender de uma coisa só. Não depender do marketplace só, de uma renda só. Porque até mesmo quando você é CLT, de repente a empresa pode falir, alguém pode te mandar embora, você pode ser substituído. Enfim, pode ter N coisas que pode acontecer. Ou as suas vendas também, assim, diminuírem muito, porque é normal que as vendas, elas oscilem durante o mês, mas que caem muito e já tem alguma coisa muito errada. Então, não depender apenas de uma única fonte de renda. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham tirado alguma informação que seja útil para vocês. E se você tá começando a empreender agora também, que você consiga evitar fazendo tudo certinho, né? Na medida do possível, porque empreender é muito da questão de você ir vivendo as coisas e lidando com as coisas no seu dia a dia, mas que você possa tirar algum proveito desse vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!